Olá, queridos amigos! Hoje o nosso bate-papo é sobre óleo ozonizado. Esta ferramenta valiosíssima do ponto de vista terapêutico, um recurso, uma ferramenta poderosa ligada à ozonioterapia, o óleo ozonizado. A ideia aqui é fundamentar sobre o que é o óleo ozonizado, como ele age principalmente nas afecções de estética e também como escolher um óleo ozonizado. Qual a característica que um óleo ozonizado deve ter para que ele possa ser considerado um bom recurso terapêutico. Vamos à fundamentação. O óleo ozonizado foi criado, foi gerado, foi produzido pela primeira vez em 1900 por Nikola Tesla, exatamente. E olha, é usado até hoje, é pesquisado até hoje. Então é um recurso antigo, mas atual. Antigo, mas eficiente. Bom, e o que seria o óleo ozonizado? Quando um óleo é ozonizado, quando você tem o contato dos ácidos graxos do óleo com o ozônio, as duplas cadeias de carbono presente na estrutura do óleo, ela é ozonizada, ela é oxigenada, a ponto de gerar, a ponto de criar ozonídeos, que são compostos oxigenados, formados por 3 átomos de oxigênio e outros compostos que dependem do tipo de óleo que foi proposto para ser ozonizado e como ele foi ozonizado. E a partir do momento que esse óleo é utilizado, ele começa a liberar ozônio em forma de peróxido lentamente na estrutura utilizada. Então, a ozonização do óleo fez com que a gente pudesse dispor do ozônio por muito mais tempo, diferentemente de como ele se comporta no ar, diferentemente de como ele se comporta na água, no soro ou em qualquer outra estrutura. A ozonização do óleo deu ao óleo a capacidade de reter por muito mais tempo o ozônio para disponibilizar no uso em várias afecções. E, no nosso caso aqui, nós falaremos das afecções da área da estética. Então, olha uma pesquisa que fizeram e compararam um óleo ozonizado com clorexidina, um componente com clorexidina, em 4 tipos de cândida. E eles verificaram que não houve diferença entre o efeito antisséptico do óleo ozonizado com o composto à base de clorexidina. Então, o óleo ozonizado, assim como a clorexidina, tem alto poder bactericida. Então, caso o indivíduo, por exemplo, tenha uma úlcera, uma ferida infectada, o óleo ozonizado pode agir como um potente bactericida, um potente imunizante. E nesse caso aqui, nessa pesquisa publicada em 2020, ou seja, publicada este ano, ela comprovou que a clorexidina e o óleo ozonizado têm o mesmo poder bactericida e imunizante. E o que é importante na hora de comprar um óleo ozonizado? Professor, eu quero comprar um óleo ozonizado. O que eu tenho que verificar? A primeira coisa que você tem que verificar junto a quem está fabricando é o índice de peróxido. O índice de peróxido é importantíssimo porque ele vai dar a você uma ideia da quantidade de ozônio, da quantidade de peróxido que existe nesse óleo. E dependendo do óleo, dependendo de como ele foi ozonizado, você pode ter uma quantidade maior ou menor de peróxido nesse óleo. Então, o índice de peróxido é importantíssimo. Então, todo fabricante que se propõe a fabricar, que se propõe a comercializar, ele deve informar o índice de peróxido do óleo que ele está comercializando. Então, é um conselho, se você for comprar um óleo qualquer, de qualquer fabricante ou comerciante, não compre se ele não souber informar qual é o índice de peróxido que tem. Se você for ao supermercado e pegar um vidro de azeite, um azeite qualquer, talvez que você for na sua cozinha agora e pegar um vidro de azeite e verificar lá que você vai ver o índice de peróxido do azeite que você coloca na sua salada. Então, o índice de peróxido, ele é valioso porque ele mede a quantidade de oxidação, no caso do azeite, mas a quantidade de peróxido de ozônio que existe no óleo ozonizado. Então, e o que seria esse índice de peróxido? À medida que o óleo vai sendo ozonizado, ele vai se enchendo de peróxido. Então, essa unidade de medida, chamada miliequivalente de oxigênio, indica que
para cada quilo de óleo, existe uma quantidade específica de oxigênio ativo, no caso de peróxido, no caso de ozônio. Então, uma medida básica que você vai encontrar em vários óleos comercializados é, por exemplo, 600 mQ. 600 mQ é uma unidade de medida meio que padrão de vários tipos de óleo, porque a literatura contempla o uso de óleo a 600 mQ. Bom, e aí, indicações do óleo ozonizado de acordo com o índice de peróxido. Esse relato que está no slide, ele foi publicado na Declaração de Madrid de 2020, ou seja, deste ano. Então, ele diz, de acordo com o índice peróxido, a indicação para determinadas afecções. E no nosso caso, na área da estética, se você tiver um óleo com 400 mQ, você pode utilizar, por exemplo, na revitalização facial, na rosácea, na acne, na estimulação de tecido de granulação, talvez por uma decência cirúrgica. E aí, se você tiver com um óleo que é muito comum, com 600 mQ, você pode tratar couro cabeludo e outras afecções na pele. Então, daí a importância de você verificar com quem está te vendendo o índice de peróxido do óleo que você está adquirindo. Isso é importante para que você possa saber em que afecção, em que momento, em que situação você vai poder utilizar o seu óleo, ok? Bom, e aí o poder anti-inflamatório do óleo ozonizado. O óleo ozonizado também tem um poder anti-inflamatório. Neste trabalho publicado este ano, se você quiser lê-lo, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está no slide e você vai ter acesso a este trabalho. É um trabalho onde ele foi utilizado num processo inflamatório ligado à psoríase, então uma inflamação psoriásica. E aí ele foi utilizado o banho de água ozonizada como protocolo, mas foi utilizado também o óleo ozonizado. E nesse caso aí, o óleo ozonizado tinha um índice peróxido altíssimo. Inclusive, foge até um pouco das indicações que constam na Declaração de Madrid. Então, o índice peróxido desse óleo utilizado para essa ação anti-inflamatória foi muito alto. Mas isso também não quer dizer que se você tiver um óleo com um índice peróxido mais baixo, talvez você não consiga o mesmo efeito. É provável que consiga, ou talvez com um número maior de aplicações. Mas só para deixar claro que o óleo ozonizado também tem ação anti-inflamatória. Então você pode pensar nas diversas afecções inflamatórias na pele em que o óleo ozonizado seria altamente indicado. E aí, um caso, por exemplo, de dermatite, onde há um processo inflamatório na pele, o óleo ozonizado foi usado durante 10 dias, 2 vezes por dia, com uma resposta terapêutica bem interessante. Óleo ozonizado. E nesse caso aí, o óleo ozonizado tinha um índice de peróxido de 850. Daí a importância de você saber qual o índice peróxido que você está utilizando, que você está adquirindo para uso na sua área de atuação. Bom, o poder reparador do óleo ozonizado. Esse trabalho de pesquisa foi publicado em 2009, feito com animais. Então, na primeira figura, você nota 4 lesões. Lesão A, B, C e D. A lesão A e B, ela foi tratada com óleo ozonizado. Foi tratada com óleo de oliva ozonizado. A lesão C foi tratada com óleo comum, sem estar ozonizado. E a lesão D não foi feito nada, foi o grupo controle, a lesão controle. Então, A e B, óleo ozonizado. C, óleo sem estar ozonizado. D, não foi feito nada. Então, repare que em 7 dias, em uma semana, as lesões tratadas com óleo ozonizado, elas estavam menores do que as outras. E em 11 dias, a lesão tratada com óleo ozonizado estava totalmente recuperada, enquanto as lesões com óleo comum e que não foi feito nada ainda estavam em processo de reparação. Então, o óleo ozonizado hoje é muito usado em feridas, em úlceras. Então, se você for pensar na área da estética, numa decência cirúrgica, num processo, numa cicatrização mal sucedida, o óleo ozonizado é altamente indicado, sem contar qualquer outro tipo de lesão ou de ferida na pele. O óleo ozonizado também é um reparador tecidual importante. E aí, olha, uma queimadura de óleo, uma queimadura com óleo fervente. Então, aí, antes
4 dias depois, usando o óleo ozonizado 2 vezes ao dia, em 10 dias a ferida estava praticamente totalmente recuperada. Então, o óleo ozonizado pode ser utilizado também em queimaduras nas diversas situações. Hoje eu tenho alunos que têm utilizado o óleo ozonizado em lesões térmicas, no caso, lesões criogênicas da criolipólise. Então, se a sua cliente lesionou a pele com a criolipólise, o óleo ozonizado é altamente indicado para auxiliar no processo de reparação tecidual, ok? Bom, e aí, esse é um trabalho muito legal, ligado à odontologia. Se você quiser lê-lo, é só apontar ao seu celular para o QR Code que está no slide, que você vai ter acesso a ele. É um trabalho ligado à odontologia, onde o indivíduo foi diagnosticado com uma lesão gengival fibrosa. Então, processo de fibrose. Essa lesão na gengiva dele foi diagnosticado como uma massa fibrótica, uma massa fibrosa. E aí foi utilizado o óleo ozonizado neste indivíduo. E aí verificaram, com análise histológica, que houve uma involução desta lesão. Então, a lesão tratada com óleo ozonizado diminuiu o seu tamanho em 12,29 milímetros quadrados. Ou seja, de 108 milímetros quadrados para 96 milímetros quadrados, isso arredondando. Então, o óleo ozonizado tem ação de diminuir a fibrose. O óleo ozonizado consegue diminuir o processo fibroso. Então, se você pensar nas diversas afecções na pele ligadas à fibrose, como, por exemplo, cicatrizes fibróticas. Então, se você tiver uma cicatriz fibrótica, uma cicatriz hipertrófica, o óleo ozonizado pode ser utilizado para diminuir essa cicatriz. Então, mais uma indicação do óleo ozonizado. E aí, um trabalho ligado ao desporto, publicado em 2013. Se você quiser lê-lo, está aí o QR Code. Então, nesse trabalho, pegaram alguns atletas de ciclismo e fizeram massagem num grupo de atletas para verificar qual era o efeito da massagem com óleo ozonizado. Então, uma massagem com óleo ozonizado traz benefícios para o atleta. Então, na conclusão do estudo, os autores verificaram que durante a massagem esportiva aumentou a remoção de lactato sanguíneo, melhorou o desempenho dos atletas e reduziu a percepção de fadiga após as provas de ciclismo. Então, o óleo pode ser utilizado como um restaurador. E hoje, muita gente faz uso da massagem terapêutica na estética. Massagem modeladora, massagem comum, massagem sueca, enfim. Então, há vários tipos de manobras de massagem que podem ter o seu efeito potencializado com o uso do óleo ozonizado. Bom, e aí, um trabalho publicado em 2016, você consegue lê-lo no QR Code, onde foi utilizado o óleo ozonizado na celulite. O óleo ozonizado foi utilizado como um coadjuvante na drenagem linfática no tratamento de celulite. E no trabalho mencionado, houve eficácia do uso do óleo. Então, nesse trabalho foi utilizado o óleo injetado, o gás injetado. Então, houve injeção de gás subcutâneo, houve associação de insuflação retal e drenagem linfática com óleo ozonizado. Então, o óleo ozonizado é um excelente coadjuvante em manobras de massagem, em manobras de drenagem. Então, cabe e muito em várias afecções na área da estética. E aí, uma imagem que mostra que o óleo ozonizado pode minimizar rugas, por exemplo. O óleo ozonizado, segundo essa publicação de 2018, que é uma publicação ligada à pele, ao uso do óleo ozonizado na pele, mostrou que o óleo ozonizado ele atua como hidratante, protetor, principalmente em clientes, em pessoas que têm uma função de barreira cutânea prejudicada. Então você pode melhorar essa função de barreira da pele, hidratando ela com óleo ozonizado. Então, para peles ressecadas, por exemplo, que muitas vezes evolui para quadros de rugas, por exemplo, você pode hidratar essa pele, tratar essa ruga ou evitar que ela evolua. Então, o óleo ozonizado, ele pode, por exemplo, substituir um determinado creme
que deveria ter a função de hidratação. Um determinado cosmético deveria ter a função de hidratação, porque o óleo também tem essa função de hidratar a pele e, a partir daí, minimizar processos de rugas, entre outras disfunções estéticas na pele. Para acne, é uma ferramenta poderosíssima. Nesse trabalho mencionado em 2017, o óleo ozonizado foi coadjuvado como recurso eficiente para tratamento de acne. E muita gente tem dúvida se o óleo poderia ser utilizado numa área com acne em que a pele já é oleosa. Mas olha, pelo poder restaurador, pelo poder anti-inflamatório, pelo poder bactericida do ozônio que está contido no óleo, o óleo pode ser utilizado sim em situações de acne, em pele acneica. E aí um trabalho muito legal, publicado em 2018 também, onde um caso severo de acne conglobata, que é uma acne com características patológicas que deve ser bem acompanhada por um dermatologista. E aí, a história é a seguinte: um homem de 34 anos, múltiplas lesões acneicas há 10 anos. Há 10 anos, esse indivíduo sofria com esse tipo de acne. Então, eram de 10 a 12 lesões, com secreção purulenta e com dor intensa. Numa escala de 0 a 10, a dor que ele referia era 10. Então, era muita dor, tanto que ele tinha depressão, pensamento suicida, ele tomava de 12 a 18 cervejas por dia para aliviar a dor. E, logicamente, era acompanhado por um profissional da medicina, tratou com antibiótico, corticosteroide, isotretinoína, o Roacutan, sem sucesso também. E aí ele foi submetido a um tratamento com a ozonoterapia. E aí, pronto. Foi utilizado o óleo ozonizado, olha, com índice peróxido de 600, que hoje você encontra facilmente no mercado, inclusive no mercado nacional, que foi usado durante todo o período. Então, o tratamento durou 1 ano, foi associado mais bag, mais injeção de gás e autohemoterapia menor. Então, e durante 1 ano ele tratou, e aí não esqueça, o óleo ozonizado foi coadjuvado no tratamento, foi utilizado em associação aos outros recursos. E aí o resultado desse tratamento que durou 1 ano, em que ele já estava há 10 anos sofrendo com essa afecção. Se você quiser ler esse artigo, se você quiser ler esse trabalho, é só você apontar o seu celular para esse QR Code que está no slide, que você vai ter acesso ao artigo. Bom, esse era o nosso bate-papo para poder mostrar o poder que o óleo ozonizado tem. Essa ferramenta tão valiosa, tão poderosa, que está disponível hoje no mercado de forma fácil. Você adquire facilmente. E olha, amplie a sua visão sobre o óleo ozonizado, porque certamente ele caberá em várias situações terapêuticas no seu dia a dia na área da estética. Um grande abraço e até o próximo.